Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como a gente prometeu, vamos colocar a segunda parte da aula transcrita do nosso mestre Cláudio Piano, que trata do uso comum e o uso transcendente das faculdades humanas. Tá? Lembrando que, se você ainda não curtiu o nosso canal, curta o nosso canal, espalha por aí, para ver se chega a mais pessoas, para que o YouTube entenda que o nosso canal faz parte aí, possa fazer parte desse nicho chamado filosofia, com o intuito de ser para iniciantes. São apenas os primeiros esboços da questão filosófica. É claro que a filosofia é muito mais que isso, mas vamos lá, vamos dar início aí à parte 2 dessa aula, que é uma aula muito interessante e é muito bom estudar com Cláudio Piano. Mais filosófica, continua o Cláudio. Por isso que eu estou dando aqui uma pausa. Eu deixo aberto para vocês fazerem certas perguntas, porque agora eu vou começar a sustentar o cristalino, o uso transcendente das faculdades. Então, a nossa primeira aula, a parte 1, foi explicar o uso comum das faculdades. As faculdades da memória, a faculdade da linguagem, a faculdade da razão, a faculdade da imaginação. E agora o Cláudio vai entrar no uso transcendente das faculdades, ou o modo cristalino de pensar. Tá? E aí ele vai dizer, como é que eu vou sustentar todos esses planos? Vocês entenderam? Porque eu falei, foi uma beleza, foi magnífico, mas eu não fiz nada ainda, não fiz nada. Aluna, você deu os conceitos. O Cláudio, de forma ainda muito fraca. Foi brincadeira, eu não pude entrar em nada com violência. E o uso transcendente das faculdades é violência. Não confundam violência com o que vocês hoje veem no cinema. Aquilo é violência bastarda, aquilo é violência orgânica. Violência é violência do fotograma. Se vocês lerem o Tarkovsky, naquele livro Esculpir o Tempo, ele explica isso com uma beleza incrível. O que é a violência? A violência não é um soco na cara, um tiro na cabeça. Essa é uma violência orgânica, uma violência suja até. Eu estou falando da violência do fotograma. É incrível isso, não é não? O aluno vai perguntar, houve uma aula em que você falou sobre o cristalino na arquitetura? Você falou do Worgen, não foi? Aí o Cláudio coloca, eu não posso colocar. O Worgen é um autor que trabalha em arte, já desde o princípio do século, fazendo a distinção entre cristalino e orgânico. Ele chama a arte grega de arte orgânica e a arte gótica e barroca de arte cristalina. Mas nós vamos muito mais longe do que isso. Eu acho que na aula passada eu já coloquei a arte egípcia. A arte egípcia vai ser um chute assim em cima de vocês. Eu vou dar um exemplo. Todo mundo aqui, não sei, deve ter vivido com certa intensidade no sentido orgânico, não no sentido cristalino. Aquelas práticas de distinção entre figura e fundo da Gestalt. Vocês lembram disso aí? Lembram-se daquelas coisinhas que a gente... aí ele deu uma interrompida porque a fita foi virada e ele continua. O que eu estou dizendo é desfazer o fundo. A noção de figura e fundo é muito encontrada na arte renascentista. O aluno, esse joguete, Cláudio, é desmanchar a figura e fundo. Você pega um Francis Bacon no século XX, você vê nele, não há fundo, é plano. Aquilo ali o Cláudio bate com as mãos espalmadas, uma sobre a outra, para criar uma imagem de plano. Uma aluna vai colocar, é coisa da perspectiva, não é? Ela desaparece, Cláudio, desaparece a perspectiva. A aluna, ele projeta, não é? A arte egípcia faz isso. Ela projeta tudo em cima de um plano só, não é? Cláudio, sim, de um plano só. E esse mecanismo da arte egípcia é retomado e renovado pelo Francis Bacon do século XX. E vocês vão verificar que isso vai entrar na questão da arte cristalina. Por quê? Isso é só um exemplo. Eu não estou dando uma aula. Quando eu dou uma aula sobre alguma coisa, eu abro aquilo imensamente. Um artista, geralmente, se põe à distância do objeto que ele está pintando, não é isso? Ele é o artista. O objeto é o que ele está pintando. Está distante dele e vai pintando esse objeto. O artista chama-se o representante. O objeto chama-se representado. A conjunção dos dois chama-se representação. Então a representação é a relação entre o representante, que é o pintor, e o representado, que é a pintura. Entre o representante, que é o sujeito, e o representado, que é o objeto. Isso é o que a gente está chamando de representação. E vocês notem que nós, os espectadores, nós temos a mesma posição de quem? Do artista, claro. Nós estamos numa distância com relação ao objeto pintado. O que os egípcios fazem é destruir o representante e o representado. A distância. Eles se juntam. O artista tem que estar no meio da coisa. Aluna, eles tiram o ponto de vista, o Cláudio tira o ponto de vista. Aluna, mas do ponto de vista é uma invenção renascentista. Sim, Cláudio vai dizer, renascentista. O Francis Bacon rompe com o perspectivismo renascentista. Aluna, mas lá no medieval também aparece, Cláudio. Mas ele rompe com isso, filho. Ele rompe com a renascença toda. Ele vai criar uma arte que se chama... porque veja bem, classicamente, em que são as dívidas, ou as divididas da arte? A arte... em arte, manuais e óticas. Repetindo, classicamente, em que são divididas as artes? São divididas em artes manuais e artes óticas. A arte manual é a arte renascentista.
Você usa as mãos como modelo de compreensão daquela arte. Você usa a mão para fazer aquela arte. Eu não vou explicar isso agora porque cansaria. E a arte ótica, eu dei o exemplo agora, o artista fica de um lado, o objeto fica de outro. Aí o que o artista faz? Na arte egípcia, isso chama-se áptica, que vem do aptô, que é grego, e quer dizer tocar. Então, é uma arte em que o artista não distancia do objeto, se mistura com ele. Há uma mistura do artista com o objeto. Isso é cristalino. Foi muito difícil o que eu falei. O aluno no teatro, Cláudio, já não se tenta isso no teatro, nos happenings, já não se tenta fazer isso, por exemplo, quando trazem espectadores para dentro do palco, já não ocorre isso. Isso já ocorre. Eu não vou dizer que isso ocorre, por exemplo, na arte do Bob Wilson ou na arte da Deus Cantor. No teatro desses dois, eles não fazem isso. Por quê? Porque cada arte tem o seu próprio cristalino. O cristalino que eu trouxe de presente aqui foi o cristalino da arte pictórica. Se há um cristalino teatral, não é esse. Não sei se vocês entenderam. Se há um cristalino do cinema, não é esse. Porque nós estamos acostumados a pensar arte em termos de arte. Isso é uma tolice. O que nós temos que pensar é arte musical, arte pictórica, arte da dança, etc. As artes são práticas concretas e concretas. Então, sim, há um cristalino pictórico? Há um cristalino teatral? Sim. No século XX, há as tentativas do Bob Wilson, do Cantor. De alguma maneira, esse menino aqui do Brasil, o Geraldo Tomás, dizem que ele imita muito. Eu não vou discutir essa questão. Ele tenta alguma coisa diferente, Nós vamos ter que verificar. Então vai chegar um momento em que nós vamos discutir o teatro, discutir o cinema. Nós vamos ver tudo isso. Eu só quis citar o pictórico, porque o pictórico está ligado ao arquitetônico. E me parece que foi essa a questão que ele fez. Tem alguma coisa a ver com a arte conceitual? Não, olha, eu escrevi um texto para a apresentação de um grupo de conferências que uns alunos meus estão fazendo. Um texto de apresentação em que, em 2 frases, eu mostro o que é arte conceitual. Se tivesse o texto aí, eu mostro exatamente a diferença do que seria a arte conceitual disso aqui que eu estou propondo hoje. Como é seu nome? É Railton. Você é meu aluno? Não, essa é a primeira vez que eu venho aqui. Você vai ser meu aluno? Espero. Então, se você vai ser meu aluno, você espera que essa diferença eu faça na frente. Porque se eu fizer essa diferença hoje, Railton, eu entro nisso e a gente não sai mais. É muito apaixonante. Eu teria que explicar o Rilke. Sem o Rilke vocês não compreenderiam, pois que o Rilke é um filósofo duro, fechado. E é só uma abertura muito poderosa desse autor que levaria ao entendimento. Eu tenho certeza que levaria ao entendimento. Então, promessa minha. Promessa, Zé Luiz, o Zé que marca as coisas para mim. Então, no começo da aula que vem, eu faço essa distinção entre a arte conceitual e a arte não conceitual via Rilke. Ao aluno, eu queria só dar um exemplo, até para você me esclarecer melhor. O Escher, que tem aquelas torres, que os caras sobem e descem ao mesmo tempo, aquela escada que você sobe e desce ao mesmo tempo, aquelas coisas, Cláudio. Uma coisa você já sabe, Carlos. O Escher promove nitidamente o paradoxo nas artes figurais. Concorda? Você parte daí, o paradoxo pode estar no interior do orgânico. Não, nunca. O orgânico rejeita o paradoxo. Se por acaso o Escher só tivesse como espectadores da obra dele, o povo de Macaé, a cidade onde eu nasci, ele ia morrer de fome. Lá só tem orgânicos. É preciso que alguns que romperam com o orgânico aceitem o Escher. Entendeu? Por quê? Porque ele rompeu com o orgânico. Agora vamos dizer, o Escher é um autor cristalino? Eu posso falar que ele não é um autor orgânico, porque o paradoxo não pertence ao orgânico. Entenderam? Nitidamente. Ele tem aquela torre de Babel que é um contra-pongri, como eu nunca vi na minha vida. É um mergulho. Eu nunca vi daquilo na minha vida. Algo tão bonito quanto aquele contra-pongri. Nenhuma vez o cinema fez aquilo. E aquilo necessita de um paradoxo. Logo, ele rompe com o orgânico, com uma aluna. Só para fechar essa questão do pictórico, a arte renascentista, ela tem essas coisas de perspectiva. A perspectiva tem a ver com o ponto de vista tem a ver com a subjetividade tem a ver com o orgânico. Cláudio, melhor ainda, tem a ver com figura e fundo. Você parte da noção de figura e fundo, que é bastante, para você começar a entender quando eu for fazer a distinção do renascentista para o barroco. A aluna, tá, mas eu estou tentando ver se eu consigo inserir o conceito do subjetivismo com o orgânico, quer dizer, a presença de um ponto de vista significa que há uma subjetividade. Cláudio, não é subjetividade não, você deve usar psicológico, tudo bem? O Cláudio, usa aí psicológico e orgânico. Onde há orgânico, há necessariamente o psicológico. Onde há psicológico, há necessariamente o orgânico. Usa aí, você entendeu? Ah, sim, valeu. O Cláudio, quando eu falo orgânico, é uma espécie de economia de palavras. Realmente não é orgânico, é psico-orgânico. Onde está o orgânico, está o psicológico. O Cláudio, e onde está o psicológico, está o orgânico. Agora a palavra subjetivo é deficiente. Por quê? Porque o uso transcendente das faculdades há uma subjetividade, só que não orgânica. Aluna, então, vamos lá, o cristalino e o orgânico. No século
acredito que 4 ou 5 depois de Cristo, havia um grupo de filósofos chamados neoplatônicos, cujo chefe chamava-se Plotino, autor de uma obra chamada As Enéadas, composta de 6 livros, cada um contendo 9 tratados. Então está falando aqui das Enéadas, do Plotino. Ela é composta de 6 livros, cada um contendo 9 tratados, quer dizer, são 54 tratados. Na Enéada 3, tratado 8, aparece um capítulo com o título A Natureza, a Contemplação e o Uno. Não importa o Uno nem a natureza, só importa a contemplação. De repente, esse autor chamado Plotino, ele começa a fazer um trabalho sobre essa figura chamada contemplação. E é um trabalho tão violento que os séculos não souberam notá-lo. Ele passou quase que escondido, a não ser por filósofos notáveis, que foram seguindo aquilo que Plotino havia dito na Enéada 3, tratado 8. Esses filósofos são o Hume, o Nietzsche, o Spinoza, etc. Eles foram atravessando essa questão. Contemplação em grego quer dizer teoria, literalmente. Olha, se o senhor X é um teórico, ou seja, o senhor X é um contemplador, então Plotino pega essa noção de contemplação, e essa noção de contemplação, ela se origina no pai teórico dele, que se chamava Platão. Então, se há essa noção de contemplação no Plotino, essa noção de contemplação se originou, atenção a vocês, que não estão dando atenção, hein? Essas coisas informativas eu não volto nunca, eu só volto às questões de pensamento. Então isso se origina em Platão, é a noção de contemplação, o aluno vai colocar. E hoje não vou dar como Platão trabalhou em contemplação. Eu vou apenas dizer que Platão trabalhou em 3 tipos de contemplação. A contemplação científica, a contemplação religiosa e a contemplação filosófica. Mas eu não vou dar importância a isso. Os 3 tipos de contemplação que Platão trabalha são 3 tipos orgânicos. Logo, eles são humanos. Agora, quando chega em Plotino, o que ele fala de contemplação é assustador. Olha que uma coisa interessante aparece. Presta atenção. Quem puder, olha aquelas plantas ali. Olhar. Elas são verdes, as plantas são verdes. Vocês já viram rosas? São coloridas. As margaridas, as tulipas, as formas da tulipa, a textura do corpo da flor, a cor da flor, o aroma da flor, não é isso? Quando vocês pegam um pintor orgânico, o que ele faz? Ele se distancia da tulipa, coloca a tela dele ali e pinta a tulipa. A tulipa do quadro é o representante, a tulipa real é o representado, e o conjunto é a representação. Né? O espectador, quando entra diante de uma tulipa, torna-se o representante, que observa um representado. E nasce outra vez o esquema da representação. Mas será que o importante nas tulipas, nas rosas, nas plantas verdes, é o que elas são ou as forças que as produziram? O que será? Que natureza é essa que não tem mãos, não tem pés, não tem nenhum instrumento como palanca ou qualquer instrumento arquitetônico? Como é que a natureza produziu essas plantas? É exatamente a questão de pintores do tipo do Cézanne, do Paul Klee, do Francis Bacon. Eles não são pintores representativos. A eles não interessa a forma dos objetos. A forma de uma rosa é a cor da rosa, o aroma da rosa, a textura da rosa. Para eles nada disso interessa. A eles interessa a força que produziu essa rosa. Essa força que produziu essa rosa é apreensível pelas sensibilidades? Não. Logo, é preciso o uso transcendente das faculdades. Apreender as intensidades que produzem as coisas. Vocês entenderam? É muito bonito, mas ainda é vago. É aí que vai nascer a ideia de contemplação contínua. Plotino diz que a natureza não age. Olha, o que eu estou dizendo é quase que assustador. A natureza não age. Mas a natureza não age, ou seja, a natureza não tem uma ação. Então como é que existem as rosas? As rosas não é um produto da ação da natureza, diz o Plotino. Não, é o produto da contemplação da natureza. A natureza só faz uma única coisa, que é contemplar. Esse conceito aparece também em Deleuze, tá? Conceito de contemplação. Eu vou pesquisar aqui, vou fazer um vídeo só sobre isso, só sobre o trecho, pode ser um trechinho pequeno, pode ser um trechinho de capítulos, mas eu vou explorar essa questão de contemplação. O Cláudio Piano, nas suas aulas em áudio, ele já falou da questão da contemplação, né? O Deleuze, quando vai falar em contemplação, ele fala também na questão da contração. Ele vai citar Narciso, né? Que Narciso contempla a própria imagem no rio e acaba morrendo por conta disso. E na hora em que ela contempla, o que ela contempla? Ela contempla os elementos dos quais ela é constituída. Classicamente, água, terra, ar, luz. Ou se você fizer pensamentos modernos, utilizando a física quântica, fósforo, carbono, etc. Ela contempla esses objetos e contrai. Ou seja, eu falei da contração, a natureza contempla a lama, contrai a lama. E dessa contração emergem rosas e tulipas. Em vez de a natureza agir, a natureza contempla e contrai, vai dizer o aluno. É isso. Então a gente já está flertando aqui com um estoicismo que o Deleuze gosta, que o Cláudio gosta, que são os estoicismos do livro do Émile Brehet, que são os incorporais no estoicismo antigo. Tá? Então aqui está flertando com os incorporais, que a mistura de corpos vai gerar um efeito. E essa mistura se dá por contemplação, por contração também. O Cláudio contempla, e por que contempla? Contrai. Então eu lancei pela primeira vez a noção de contemplação, vida de Plotino. O aluno baseado em que o Plotino diz que ela contempla, Cláudio, nós vamos ver, foi baseado no Plotino, já que fazendo uma experiência com o tempo público. Ele foi o primeiro filósofo a fazer a grande experiência com o tempo público. Na hora que ele faz essa experiência, o que dá energia para ele é essa noção de contemplação, que ele chega nessa Enéada número 3, tratado número 8. E diz assim, tudo é contemplação. É o título da conferência que a
S vai dar nesse grupo de conferências dos meus alunos. S é uma pessoa, é uma aluna do Cláudio Piano. Pode ser também a esposa do Cláudio Piano, a Silvia, mas se fosse a esposa, ele diria Silvia, ele não ia, aqui não ia estar apagado. Tá? Logo na conferência plotiniana, vocês entenderam? O Plotino vai introduzir essa noção de contemplação e nós vamos trabalhar, mas não hoje, essa contemplação, que vai ser assim um espetáculo para nós, que vai permitir que nós entendamos o cristalino, o uso transcendente das faculdades e assim por diante. Então, o que nós temos que marcar aqui já é uma marca. Quem estudou comigo nas universidades, então ele aponta para alguns alunos, sabe como eu trabalho. Isso daqui é uma marca que eu estou fazendo. Para se chegar à compreensão da contemplação plotiniana, nós temos que compreender a contemplação platônica e diferenciar uma contemplação orgânica e uma contemplação cristalina. Então, essa questão da contemplação platônica e cristalina será trabalhada na aula que vem. Eu vou começar a montar para vocês o problema da contemplação. Então, a aula que vem, o que foi mesmo que eu mandei marcar, o aluno filme e a arte conceitual. Que está na mesma questão. Então, a aula que vem vai ser toda em torno da contemplação, da mesma forma que esta aula foi uma narrativa, um sobrevoo que eu fiz nas questões relativas ao tempo puro. Note, pessoal, que essa aula do uso transcendente das faculdades é para chegar no tempo puro, tá? Na noção de tempo que o Deleuze aborda, diferente de qualquer outro filósofos anteriores a Deleuze, tá? Ou seja, um tempo, por isso que o Deleuze às vezes gasta uma parte do seu tempo intelectual com o cinema, tá? Então, isso vai ser abandonado por Deleuze em certos aspectos quando ele for trabalhar o Mil Platôs e quando ele for trabalhar também o anti-é do Guattari. Mas o Deleuze sozinho é o Deleuze chegando no transcendental, chegando no tempo. Tá? Vamos para a parte 3 agora, pessoal. Gerou-se uma possibilidade de nós pensarmos o que se chama biologia molecular. O biólogo molecular pensa em termos de fósforo, azoto, carbono, que são elementos atômicos, formadores de moléculas. E aí, que eles pensam assim, os antigos não tinham a física quântica. Eles pensavam os 4 elementos, água, terra, fogo e ar. Então, olha que coisa interessante. Joga uma semente de rosa na terra e dessa semente vai nascer uma roseira. Como essa semente vai transformar aquela lama que a cerca em textura de rosa, a lama de rosa, forma de rosa, mas aquela semente não tem braço. Ela faz isso por contemplação. Não é uma linguagem? Cláudio, não é uma linguagem. Se nós reduzíssemos a uma linguagem, conforme o começo desta aula, nós estaríamos reduzindo a semente a um ser racional. Não sei se vocês entenderam. Ela não é racional. Ela não tem nada a ver com a racionalidade. O ADN tem um código, uma linguagem, Cláudio, certo? O aluno, ele não é um ser racional? Olha, o que muitos quiseram fazer é que ele era, porque os linguistas pegaram o ADN, pegaram os códigos do ADN e transformaram, e tentaram transformar o ADN numa espécie de Deus, porque Deus é uma questão de palavra. Deus é o quê? Acabaram concluindo que Deus era ADN. Não é isso exatamente que eu estou dizendo. É um código, o aluno vai colocar. Cláudio, não é um código, é uma força contemplativa. É evidente que essa força contemplativa da rosa gera rosas, da tulipa gera tulipas. Logo, passa um código do ADN, mas não é esse código que gera. O código apenas limita a produção. Não sei se entender. Limita a produção. Olha, as forças da semente por contemplação sintetiza a lama. Aí o código diz sintetiza em rosa. Aqui ele diz sintetiza a tulipa. Mas não é ele quem sintetiza. Vocês entenderam? Então essa síntese ou essa contemplação que eu estou falando para vocês vai se chamar síntese passiva. É a primeira síntese do tempo, segundo Gilles Deleuze, na sua obra Diferença e Repetição, lá no 2º capítulo, que é a repetição, né, que eu já citei aqui. Então, essa aula do Cláudio Orgânico e Cristalino, ou uso transcendente das faculdades, ela está flertando aí, ela está sendo embasada de um fundamento, além de Plotino, como base aqui de explicação, mas ele está dentro do conjunto aqui, como em toda a parte geral, da obra do Deleuze, obviamente, do livro Diferença e Repetição. Então, essa síntese, ou essa contemplação, de que eu estou falando para vocês, ela vai se chamar síntese passiva. Aqui, agora, já é aula de filosofia. A aula de filosofia é o seguinte, os conceitos têm que ser compreendidos e anotados, porque eu não volto a eles. Eu os uso. Passivo quer dizer, não age, só isso. Passivo contempla, o passivo tem como oposto ativo. Passivo não age. Então, síntese quer dizer juntar aquilo que estava separado. Síntese passiva quer dizer que a semente contemplativamente junta aquilo que estava separado, terra com água, sintetiza esses 2 elementos. E nessas sínteses emergem as rosas. O aluno síntese passiva é da contemplação. E a outra, Cláudia, a síntese ativa, já é a ação. Marque assim, dessa maneira, Ricardo, que na frente nós vamos ver o que é. A síntese ativa, ela é orgânica, tá ligado? A síntese passiva, ela ainda é cristalina. Então, a síntese passiva é sinônimo de contemplação.
onde não há de forma alguma nenhuma atividade. É como se fosse um Deus cansado, um Deus fatigado, que bocejasse, e ao bocejar nascesse as rodas. O aluno é poético, não é? O que mostra a tese do Nietzsche. O Nietzsche tem uma tese excepcional. O Nietzsche sempre diz: esse mundo não é matemático, esse mundo não é geométrico, esse mundo é estético. Tudo desse mundo é estético, é poético, é pictórico. Foi bem até aqui. Então, síntese passiva. A síntese passiva implica como base a contemplação. Então, vamos colocar os nomes. Cristalino, não é, Cláudia? Cristalino. Mas agora você precisa da palavra cristalino. Você não precisa da palavra cristalino. Você precisa de contemplação, que gera síntese passiva. Síntese passiva, sinônimo de contração. Contemplação gera síntese passiva. Ou seja, contemplação gera contração. Toda contemplação, aqui apareceu um enunciado terrível, toda contemplação é necessariamente contraente. Vamos marcar isso daí? Toda contemplação contrai não os elementos que ela vê, mas os elementos dos quais ela é formada. Bom, então quem já assistiu às minhas aulas anteriores, tem lá as minhas aulas sobre os estoicos, sobre os seus incorporais, e tem ali a máxima que os estoicos gregos colocam, Zenão, Crisipo e Cleante, que tudo é corpo, tentando pensar diferente de Platão e Aristóteles, que tem a questão racional, que desprezavam o corpo, buscando uma epistemologia da dialética, e essa dialética chegaria numa razão fora desse mundo, que vai gerar a dualidade platônica. Então os estoicos, rompendo com esse pensamento, vai dizer que tudo é corpo, mas que o corpo é constituído de potência. Mas quando a gente fala que corpo é uma potência, nós também temos que abrir um parênteses para explicar o corpo. O corpo, para os estoicos, são sempre visto em mais de um. Então você tem o corpo A e o corpo B. Então esses corpos, eles têm potência, eles têm afeto, eles têm tempo, eles têm energia, eles têm poder. Então esse corpo, quando junta com outro corpo, um deles vai se expandir. E a mistura desses dois corpos, que por expansão vai gerar um efeito. Esse efeito não é corpo. Esse efeito não tem existência, porque só existe o corpo. Então esse efeito é incorporal. Beleza? Então é aqui que ele está dizendo. Por isso que ele diz que toda contemplação é necessariamente contraente e que ele vai dizer que não contrai os elementos que vê. O objeto não contrai o elemento que vê. O objeto contrai o elemento da qual se constitui. Ou seja, o objeto contrai o outro objeto. E nessa mistura é que vai gerar algo que ainda não foi colocado aqui, mas eu já disse historicamente os incorporais. Mas os elementos dos quais ela é formada. Para compreender essa contração, um pouco à frente, eu vou usar Narciso. Viu, pessoal? Eu já tinha falado de Narciso. É para mostrar aqui. Ele está fazendo uso da aula, dessa aula do livro Diferença e Repetição. Vocês conhecem o mito do Narciso? Narciso contemplava o quê? A sua imagem. O Cláudio, essa outra contemplação não contempla a sua própria imagem, contempla os elementos dos quais ela é composta. E contrai esses elementos. Mais na frente, eu vou usar dois mitos, o Aquiteron e o Narciso, para vocês entenderem e fazerem as distinções. Então, há uma diferença do Narciso, que contempla a sua própria imagem, e dessa contemplação, que contempla os elementos dos quais ela é formada. Então, ela contempla a terra, a água, a luz, aí contrai, aí emerge a rosa. Foi bem assim? Essa contemplação chama-se síntese passiva. Essa noção de síntese passiva já não é do Plotino, ela pertence aos seguidores do Plotino, quando Hume, por exemplo. Mas eu posso dizer com tranquilidade que Bergson, no século XX, também vai usar a síntese passiva. A síntese passiva ela é contraente. Vocês estão entendendo? Bom, então o caminho aqui que o Deleuze faz é acionar Bergson e Hume como plotinianos, a partir dessa noção que o Deleuze coloca como síntese passiva, que vai buscar aí na questão da contemplação, lá em Platão e Plotino, e depois ali nas relações de causalidade, né, de causa e efeito, lá em David Hume, que David Hume também explora de uma certa forma essa contemplação e essa essa contemplação chama-se síntese passiva. Bom, eu vou fazer um corte aqui, né? E essa noção de síntese passiva já não é do Plotino, ela pertence aos seguidores do Plotino. Mas como eu posso dizer, com tranquilidade, que o Bergson também vai usar essa síntese passiva. Síntese passiva é contraente, vocês entenderam? Agora, como eu disse para vocês, é um plano final da aula, que é um plano integralmente filosófico. Eu vou ter que forçar os conceitos. Necessariamente eu vou forçar os conceitos. Eu não vou precisar eu já entendi tudo, não é nada disso. Eu preciso que vocês tenham uma noção, para que na próxima aula eu possa fazer mais força com isso aqui. Os primeiros elementos que vão aparecer para o pensamento são contemplação, mas onde houver contemplação, necessariamente existe um eu que contempla. Olha como as coisas começam a ficar difíceis. Onde houver contemplação, existe um eu que contempla. Então eu estou dizendo uma doutrina que daqui a uns 3 ou 4 meses nós vamos ter um teórico brilhante sobre ela, porque eu vou introduzir o Alexandre nessa doutrina, chamada animismo, que vem da palavra ânimos, que significa a alma. Os animistas dotaram um universo de almas. Eles dizem que tudo o que existe é penetrado de múltiplas almas. Um rochedo, por exemplo, para os animais, para os animistas, o que tem dentro de um rochedo? Múltiplas almas. Então, para eles, esse universo é dotado de uma matéria, e dentro dessa matéria, infinitas almas. E o que essas almas fazem? Contemplam. São pequeninas almas contemplando. Para nós,
para o senso comum, para o homem orgânico, isso daqui não passa. O homem orgânico se assusta com isso. Então os animistas começam a dizer que tudo que você encontrar estaria povoado dessas pequenas almas que são os eus que contemplam. Essa doutrina chama-se animismo. Marca. Na próxima aula eu vou fortalecer essa doutrina do animismo. Então, esses eus que contemplam e contraem. Ao contemplar e contrair, eles vão fundar o universo psico-orgânico. Como é difícil isso, não é? Vou repetir. Então, essa doutrina chama-se animismo. Então, esses eus que contemplam e contraem. Ao contemplar e contrair, eles vão fundar o universo psico-orgânico. Porque, em vez de você dizer que teria um Deus transcendente que produzia o psico-organismo, o organismo, nada disso. Tudo emerge nesse mundo dentro de um plano de imanência. Ou seja, esses pequeninos eus que contemplam, contraem e constituem o universo psico-orgânico. Se vocês quiserem saber o que é psico-orgânico, é muito fácil. Quando você pega um organismo, você vai ver que o organismo é feito de dobras. São centenas de dobras. Se você abrir aqui o nosso estômago, quebrar as dobras que ele tem, ele é muito mais extenso que o nosso corpo. Imensamente extenso do que o nosso corpo. Tá vendo? Então, a dobra aqui no sentido literal, que o nosso corpo tem vários órgãos que são dobrados. Porque se esticar vai ficar muito maior do que o próprio corpo. Porque o que esse eu contemplativo faz é produzir as dobras. Vocês entenderam? O universo, antes dessa contemplação, é um universo elástico. Quando o contemplador contempla, ele se transforma num universo plástico. Aluna, ele vai contraindo, Cláudio? Contraindo tudo. Tudo vai se contraindo. Vai nascendo a vida orgânica. O que esse pequenino eu já é uma vida, mas uma vida não orgânica, uma vida cristalina. O nosso grande horror é acreditar que o organismo explica a vida. Não explica. Então, essa tese é terrível. A potência não orgânica da vida são os pequeninos eus. E marcar isso que eu estou dizendo. Marca aí. Isso ainda não pode ser para a próxima aula. O organismo, que nós consideramos ser a fonte da vida, que eu estou dizendo sobre isso, o que eu estou dizendo? O organismo prende a vida. Toda a dobra do Arthur, todo o sofrimento do Arthur, que o Rubens Correia não entendeu, pensava que Arthur dava gritos. Nada disso. Os gritos do Arthur eram porque ele não podia pensar. Porque ele queria mostrar pelo pensamento que o que devia passar era a potência não orgânica da vida. E nós, os humanos, só damos importância ao organismo. E, com isso, prendemos as forças fundamentais da vida, que são não orgânicas. Então, eu estou explicando para vocês que esse eu contemplativo, contraente, faz nascer o organismo, embora ele próprio não seja orgânico. O que vocês acharam? Certo? Olha que eu já vou terminar essa aula. Já estou ficando sem ar. Essa aula foi muito bonita, muito rica, muito bonita mesmo. Esse eu contraente, contemplativo, é questão pura. Tudo nele é questão. Agora, quando nasce o psico-orgânico, tudo no psico-orgânico é problema. Então, nós temos a questão no cristalino e o problema no organismo. Então, aqui eu começo a mostrar para vocês o projeto matemático da vida, da mesma forma que eu mostrei para vocês que causa e efeito é um ser físico. O problema é um ser matemático. Então, da mesma forma que eu mostrei para vocês que causa e efeito é um ser físico, o problema é um ser matemático. Mas nós podemos transportar esse ser matemático para as questões existenciais. Por isso que o Sartre, por exemplo, falava em problemas propriamente existenciais. Chama-se o deslocamento de uma unidade ou de uma potência, de um domínio. No caso, o problema de uma potência matemática, você transforma para questões existenciais. E as questões existenciais estão marcadas de problemas. Então, a figura que eu marquei para vocês foi o eu contemplante e contraente. Questiona e o orgânico problematiza. Estão repetindo? Então, a figura que eu marquei para vocês foi o eu contraente e contemplante. Eles questionam. E o organismo problematiza. Marquem isso, porque na aula que vem veremos questão, problema, versus necessidade. Pode perguntar, não é? Mas a aula já chegou. Uma aluna, o minimalismo tem alguma coisa a ver com o cristalino? Muito, demais. Que músico, por exemplo, você chamaria de minimalista? O Philip Glass. O Cláudio, por exemplo, ele só trabalha com a repetição. Ele é aquele menino, o Steven Reich, né? Mas o Philip Glass não é, sobretudo, o Philip Glass da época de 70, não é? Que é excepcional, só trabalha com a repetição. A repetição é fundamentalmente cristalina. A Pina Bausch seria cristalina também? Olha, ela tenta. Ela recebeu um elogio incrível daquela bailarina coreógrafa que esteve aqui, a Caroline Carlson, que deu uma relevância incrível à Pina Bausch. Eu gostaria de ver os trabalhos dela. Eu conheço pouco. Eu conheço de vídeo. Eu não vi nada cristalino nesses vídeos. Espero ainda ver. Você entendeu? Márcia, eu não estou fazendo nenhuma crítica à Pina Bausch, de forma nenhuma. É que eu ainda não vi. Mas eu acredito que sim, porque inclusive a repercussão que ela tem não é junto a grandes pensadores do tipo John Cage, e quem mais? O Marx, né? O Cunningham.
Maxine Cunningham, toda essa gente. Eu acredito que, sem dúvida, é cristalina, mas eu queria uma confirmação. Quando eu vi um trabalho feito por ela, foi bem a resposta? Cláudio, você tinha a questão do cristal, não é, Jota? As aulas do cristal, qualquer hora vocês vão ouvir o Dudu me substituindo aqui falando sobre o cristalino. E vocês vão ficar entusiasmados e dizer, Dudu, fala, eu também quero falar. Aí o negócio começa a crescer, não é, Dudu? Então, está bem. Vejam se vocês têm mais perguntas. Se não tem, eu vou zerar. Aluno, então o orgânico vai nascer do cristalino? Nasce a presença desses pequenos eus. A aluna coloca, na verdade, o tempo puro gera-se o psico-orgânico. Eu vou lá para fora tomar um ar. Então, gente, ficaremos por aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula do Cláudio. Foi uma aula muito bonita. E a aula que tem como fundamento base o livro Diferença e Repetição, mas deixou margem aqui para o livro A Dobra, de Deleuze. Né? Citou também a questão do barroco. O barroco não seria uma arte pictórica, uma arte orgânica seria uma arte cristalina, uma arte áptica, não é isso? Onde o pintor se mistura com o objeto. Fiquem apreciando as aulas. Eu ficarei com vocês aqui. Eu ficarei por aqui.